Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. É um texto muito conhecido. Eu decidi fazer uma leitura mais profunda aqui desse texto de Efésios e me interessei em saber alguns pontos. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos Éfesos, da igreja de Efésios? Por que Paulo fez isso? Se você ler todo o contexto de Efésios, não só o capítulo 6, mas se você entender o que Paulo escreveu, e eu fiquei meio assim, na minha mente pensando, meu Deus, o que estava acontecendo, em que circunstância? Porque às vezes, Jéssica, a gente lê um texto, mas a gente não para pensar em que circunstância e por que seja Paulo, seja João, seja Lucas, os evangelhos é até mais fácil, porque como é pregado e a história é muito explícita, não tem nenhum segredo, fala muito do comportamento de Jesus, os milagres que ele fez, multiplicação, mas já as epístolas, as cartas paulinas, que foram 13 escritas por ele, não é muito detalhada, missionário Leandro. E eu quis detalhar, entender por que Paulo escreveu isso, em que situação a igreja de Efésios ela se encontrava, e qual era a visão de Paulo em relação à igreja de Efésios. E eu peço você que preste muita atenção. Já foi tornado aqui, através da peça, do musical, muito claro que nós estamos em um combate que aparentemente é covarde. É impossível naturalmente, Anderson, pensar em vitória quando nós paramos espiritualmente para pensarmos com quem estamos lutando, contra o que estamos lutando. Às vezes eu falo assim, gente, ser pastor, ser pastora é muito difícil, é uma luta que, se você não tiver visão espiritual, Poliane, você já entra nela dizendo assim, não tem como eu ganhar, não tem como eu vencer, parece algo impossível. E eu quero realmente intensificar essa visão, porque a igreja do Senhor, ela tem perdido essa visão, por isso tem dado uma relaxada. Por isso, hoje uma conferência não é só aqui não, quando eu saio muito para pregar, hoje recebi um convite para ir em 2 lugares, Eu falei, não posso, gente, vou pregar na conferência da minha igreja, e os 2 lugares eram conferência. Queriam que eu pregasse uma conferência de mulheres lá na Penha, e outra, acho que em Santa Cruz do Matadouro, lá perto de Campo Grande, também conferência. E uma amiga me mandou foto, ela falou assim, poxa, a gente está triste aqui. Eu falei, mas por quê? E ela disse assim, porque a igreja está vazia. Ela mandou para mim, na hora do culto ali, enquanto estava louvando, ela foi e mandou para mim, tem tão pouca gente, a gente preparou tudo com tanto carinho. Eu falei assim, mandei para ela, não fica triste não, isso está acontecendo, mas existe uma promessa de manifestação do Espírito, que a igreja vai ser envolvida. A gente não perdeu essa guerra não, o Senhor vai reverter isso, porque não tem como o placar ficar inferior a vitória, 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 se é Deus que está na frente. E quando Paulo, eu vou falar um pouco para você aqui, a autoria de Efésios é de Paulo. A igreja de Efésios, ela foi fundada ainda antes da colonização grega.
Eu vou ler para vocês entenderem em que situação estava Paulo e os irmãos da igreja de Efésios, para que ele falasse a respeito de uma batalha tão pesada que esse povo estava enfrentando. Conheceu a partir do século XI, sendo a mais antiga cidade fundada por povos gregos na costa da Ásia Menor. De acordo com a lenda, ela foi fundada por Amazonas ou pelo também místico Éfeso ou Coresco. Eram duas pessoas místicas que estava, Jéssica, irmã Valdete, sobre o governo da igreja de Efésios, dos irmãos, dos crentes daquela localidade. Era a segunda maior cidade de Roma. Então tinha uma população grande. E havia um império que prevalecia, Rodrigo, naquele ambiente chamado Império do Dinheiro. Eles eram envolvidos pelo sistema capitalista. As pessoas de Efésios, elas eram dominadas, elas faziam ali tudo que pudesse levar elas a uma conquista de coisas materiais. Eles estavam apegados àquilo, eles estavam envolvidos naquilo, eles não conseguiam abrir a visão. E aí acontece uma revolução junto com a igreja primitiva, e a igreja avança e chega até essa localização na Ásia Menor, nessa cidade, na segunda cidade maior de Roma, por isso intitulada capital de Roma. E Deus começa a querer, irmão Júlio, Cristina, a tomar conta daquele lugar. Só que para que isso acontecesse, a batalha ia ser muito grande, porque quando o ser humano ele está apegado a coisas naturais, é muito difícil convencer o ser humano a abandonar por coisas abstratas, coisas que não se colocam à mão. Por isso hoje a nossa deficiência, principalmente a nível dos jovens, de adolescentes, é óbvio que se estende a homens e mulheres também, porém há uma guerra muito grande, porque estamos vivendo uma era do imediatismo, uma era do rápido, uma era do instantâneo, uma era de que eu não tenho paciência para esperar. Você dobra o joelho hoje, aí o profeta levanta, Deus toma o Leandro, vai até na tua direção, entrega uma palavra e você já sai daqui contando o tempo para que aquela profecia se cumpra. Você não tem mais paciência. Porque quando você é dominado pelo sistema, quando você é envolvido pelo sistema, você se torna prisioneiro do sistema. A igreja passou a contabilizar a presença de Deus por aquilo que eles possuem. Deus está com ele, por quê? Porque ele era pobre e agora tem um carro. Deus está com ele, por quê? Porque ele postou uma foto andando de avião. Deus está com ele, por quê? Porque ele comprou uma bolsa da Chanel. Deus está com ele, por quê? Porque ele tem um Rolex e um Invicto. Deus está com ele, porque Deus não está com um ganso. Porque quem usa esses brincos aí, isso é diamante, ganso? Eu acho engraçado, né? O cara lá, o jogador, ricaço, compra 2 bolotas de diamante e pendura na orelha. Aí o ganso quer imitar o Wilson. Mas isso aí foi comprado na lojinha ali. Revela. Estou falando? Mas aí, se acontece uma reviravolta, que nem sempre, irmã Nelly, é espiritual. É consequência do trabalho, da oportunidade, do crescimento profissional. Porque você acha que todo mundo é próspero porque Deus abençoou? Nada a ver, gente. Para com essa visão. Para com isso. Mas a igreja, ela está dando nome à presença de Deus pelo que ela possui. Por isso a igreja está relaxando espiritualmente. As cartas
a carta aos Efésios tinha um propósito. Eu quero que você comece a entender esse propósito. Paulo, nesse exato momento, ele estava preso quando escreveu a carta, a epístola aos Efésios. Ele estava preso. Ele ficou em detenção domiciliar 2 anos, depois mais um, totalizando 3 anos. E quem era que estava em Efésios cuidando da igreja? Timóteo. E havia um casal chamado Áquila e Priscila, que estava ali auxiliando o ministério de Paulo. Paulo estava numa situação muito difícil. Ele estava preso, detido. Ficou em Cesareia. Depois foi para uma prisão por ser cidadão romano, transferido para Roma. E enquanto isso, ele orava, ele buscava. Eu chego a me arrepio de pensar nisso. Ele não ficou comedido pela situação que ele estava vivendo, irmão Rodrigo. Mas a Bíblia diz que ele, em oração, e ele recebendo as cartas de Timóteo, que estava ali sucedendo na sua ausência por conta da prisão, diz a palavra do Senhor, que ele estava sensível que alguma coisa estava acontecendo em Efésios. Que alguma coisa, uma batalha muito grande estava acontecendo. Eu vou te dar uma ideia. Ou você retoma a tua intimidade para ter sensibilidade do nível de guerra que você vive, ou você vai perder. Vou repetir. Ou você retoma a intimidade com Deus, para você entender o nível de guerra que você vive, ou você vai perder. Por que que Paulo foi vitorioso? Aproximadamente 25 anos de ministério. Paulo se prepara espiritualmente, fez teologia, estudou a parte de teologia dos judeus, porque ele era um cidadão romano. Mas Paulo aprendeu muita coisa. Não, mas quando ele saiu, pastor, da visão de apenas aprender, existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. 2 vezes, por 2 orações, isso ficou bem distinto. A oração de Daniel durante a guerra que ele enfrentou 21 dias, e a oração que Salomão fez pedindo ao Senhor, e foi liberado inteligência e sabedoria. Paulo tinha sabedoria, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel lá em Roma, ganhou a cidadania, cresceu, evoluiu como pessoa, como um ser social. Ele não era um cara ignorante, ele era um cara estudado. Mas, querido, ele recebeu do alto o único conhecimento que nos faz vencer o diabo. Ei, preste atenção, o teu tempo de igreja não significa crescimento, nível elevado. O teu cargo não significa crescimento e nível elevado. Tem muitas pessoas que estão muito em lugares muito maiores que pessoas que carregam o fardo do título de um cargo eclesiástico, porque essa pessoa talvez perdeu a sua conexão com o céu. Paulo não. Ele respeitava, sim, com certeza. Ele estudou. Eu fiz uma conta rápida, estudando sobre Paulo. Aproximadamente Paulo, depois do encontro, no caminho, a cegueira, as escamas, a rua direita, a casa de Ananias, a imposição de mão, a palavra liberada do homem de Deus. Diga para ele o quanto ele há de padecer por amor de mim. Paulo se prepara durante 13 anos. 13 anos. Entre uma pregação e outra, ele não se achava pronto. Ei, preste atenção no que eu vim te dizer. Estou falando de apóstolo Paulo. Estou falando do maior missionário da igreja primitiva. Eu estou falando que ele ouviu a própria voz do Filho de Deus, enquanto ele ia para matar a igreja. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Eu estou dizendo que esse homem que teve um contato direto com Deus, ele entendia que a guerra era tão grande que ele não relaxou, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele ia fazer com que ele fosse elevado de nível,
ia fazer com que ele se destacasse por onde ele passava. Você está pensando o quê? Você está pensando o quê? Você está ouvindo palavra liberada? Ei, pode se preparar, porque essa penca de demônio que você viu aqui, numa figuração, já está recebendo ordem do inferno. Sai, vai. E se você não entender que todas as indumentárias, que nós vamos falar dela agora, precisa fazer parte do seu contexto de busca, você vai morrer. E não é uma morte só física, não. É uma morte espiritual, gente. Eu estou falando do cara. Se eu fosse cantar um hino que o pastor canta de vez em quando no altar para o apóstolo Paulo, sugira aí um hino para mim. A Jéssica está muito conectada. Ela está num nível elevado. O hino de apóstolo Paulo, esse cara sou eu. É verdade. Conhecimento romano, dupla cidadania, era judeu com cidadania romana. Um cara experiente. Você acha que Paulo descobria onde eram os esconderijos da igreja primitiva? Por quê? Porque ele estudava a região. Porque ele não era incansável. Não era somente Paulo que foi bênção. Saulo, dentro da sua logística de vida, ele obtinha sempre bons resultados para aquilo que ele queria. Crente, acorda para a vida. Acorda. Você está querendo resultado sem preparo. Você está querendo subir de nível sem mudar as suas vestes. Você está querendo reconhecimento sem ser conhecido no céu. Iludido. Ah, você é um iludido. Quem é você? Quem é você na fila do pão? Última bolacha do pacote. Quem é você? Nós estamos falando de um homem que ouviu Jesus falando com ele. Aí tem pessoas que fazem, Denise, 5 orações. Tem pessoas que pregam para 10 pessoas, Paulinho, e 4 vêm para o culto e uma se converte. Já acha que é aquele missionário da igreja primitiva. Ah, irmão, dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Mas quando Paulo chega na rua direita, na casa de Ananias, a qual Deus já tinha ido lá, porque Paulo era alguém tão conhecido, pega isso aqui, porque ele era qualificado naquilo que ele fazia. Quando ele era Saulo, todo mundo também sabia quem ele era, Anderson, porque Paulo nunca fez nada de qualquer jeito. Ele sabia o nível que ele representava. Ele representou como Saulo um nível terrível de espanto, tanto que quando Deus se revela a Ananias e prepara ele para receber Paulo ou Saulo dentro da sua casa, aonde a igreja primitiva se reunia, Ananias teve medo, porque a fama de Paulo sobrepunha, porque eles sabiam quem era Saulo. E o Senhor tranquiliza ali Ananias e diz assim: eu já tive um encontro com ele antes de você, Ananias. Ele está vindo para cá porque eu ordenei que ele fosse para a tua casa. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega, Deus toma Ananias e há um encontro de vasos naquela casa. Eita! Esse é um encontro de vaso que vale a pena. Não é vaso sem propósito. Não, era encontro de vaso que valia a pena. Ananias e Saulo no mesmo lugar. Eita! Fala sério. Aquele que cuidava da igreja, aquele que acalentava os irmãos que estavam se reunindo escondido por conta da perseguição, e aquele que havia tido o maior encontro da sua vida. Mas eram 2 pessoas que entendiam o tipo de conexão que precisava ter com o céu. Mila, para continuar servindo, acorda para a vida, crente. Satanás está na terra, o império dele já está estabelecido. Você não percebeu isso ainda não? Está perdendo tempo, que bobeira, tanta futilidade, tanta coisa sem nexo. Quando o inferno convoca, a igreja vai. Quando o céu convoca, a igreja fica. Até quando? Você está pensando que você está em que luta, hein?
Você viu o que aconteceu no Espírito Santo ontem? Um menino de 16 anos com símbolos nazistas. Entra num colégio, do nada, gente. 2 professores óbito no local, um aluno, 11 feridos, 5 em estado grave. E a igreja do Senhor o quê? Representando que reino? Ei, o Senhor manda eu te perguntar, você está representando que reino, gente? Você está se preparando para que guerra? Terceira guerra civil. Eu não estou nem aí para a terceira guerra civil. Sinto muito te decepcionar. Eu quero ir para o céu. Sabe por que Paulo não perdia tempo com palhaçada? Porque Paulo mesmo falou: sou forasteiro nessa terra. Quando você, Jéssica, não tem apego, quando você não tem apego a sapato, a relógio, a pulseirinha colorida, quando você não tem apego, Ixon na sua guitarra, estava ali falando, gente, pelo amor de Deus, esse menino toca muito. Eu sempre acho, ele já foi daqui da Deus Provedor há muito, né? Aí arrumou um menino que eu não sei de onde, ele teve tuberculose. Imagina se ele não tivesse tido tuberculose, irmão. Pelo amor de Deus, que voz é essa? Deus te abençoe. Aí veio um outro com cara de nerd, senta na bateria e deixa Deus usar. Falei, não precisa de mais ninguém, só da presença do Espírito. Se vocês entenderem e virar essa chave, ninguém para vocês. Vocês não precisam de apoio. Se o Espírito Santo está, primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Você não precisa, querido, de estar apegado a informações, a apoios extraordinários. Você precisa ter o que os apóstolos tiveram no passado. Mas a gente está falando de preparação. O propósito era promover espiritualidade e ensinar os irmãos de Efésios, que eram membros já da igreja. Essa carta não foi enviada de forma, pastor, evangelística. Preste atenção aqui. Eu não sei se há pessoas que não são evangélicas. Você que é afastado, já te incluo aqui. Você é membro da igreja, está meio possuído aí, mas Jesus vai te libertar. Você vai voltar a tomar jeito. Mas eu vou falar com os crentes, com os jovens, com você que é líder, você que é homem, mulher de Deus, está aqui. A carta aos Efésios, a epístola, quando Paulo escreve e envia para Timóteo, para que ele pudesse explanar diante da igreja de Efésios, era uma carta que Paulo estava estimulando o povo a se preocupar com o testemunho e a espiritualidade. O pastor veio aqui agora, orou, depois que os jovens cantaram. Gente, a vida de vocês é uma Bíblia. O que eles estão vendo? A besta. O que eles estão vendo? Se você fosse um capítulo da Bíblia, um versículo, o que eu leria sobre você hoje? Você está em que nível? Está no nível de quando Davi subiu e viu Betseba tomando banho lá e estava armando para dar uma pegadinha na Betseba? Se eu ler um versículo e esse versículo explanar quem você é: não adulterarás, não fornicarás, não dirás falso testemunho. Qual é o teu versículo de hoje? Se eu ler, que nível de espiritualidade você está? Que nível de comportamento você está tendo diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Pense. Qual era o objetivo principal, pastora? Paulo estava na prisão domiciliar e na carta tinha como objetivo o plano de Deus. Paulo quis expressar isso, de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que é. Essa foi uma das principais razões para que Paulo enviasse para os irmãos de Efésios essa carta. Ele queria que as pessoas que ali estavam se conectassem. Céu e terra se encontram, alinhando os seus planos. Estremece. Canta de novo esse pedacinho.
Céu e terra se encontram alinhando, o universo, o leão. Pois é, esse era o propósito de Paulo, quando ele escreve essa carta para os irmãos. Olha, povo, dê testemunho, porque tem como essa cidade que tem mais de 2 milhões e meio de habitantes, tem como vocês mudarem o destino, mas vocês precisam ter testemunho, vocês precisam estar conectados ao céu. Não tem como ir para o nível mais alto, Gustavo, Maria, Carol, Rosilene. Não tem como vocês irem, Sara, para um nível mais alto sem estar conectado ao céu. Não tem como. Por isso que os outros me chamam de maluca. Não estou nem aí. Esses dias então que eu voltei às lives de oração, não tem noção como é que eu fico dentro de casa não. Ainda bem que a cadeira vai para trás, vai para frente. Sabe por quê? Alguém mandou uma mensagem para mim, e uma parte da mensagem dizia assim: não, porque nem tudo, né, que a gente tem que resolver na nossa vida, a gente tem que espiritualizar. Eu falei, não, porque tem coisas que são. Eu falei, então eu não sou dessa terra não. Se eu tropeço, eu repreendo o demônio. Se eu acordo estressado, eu falo, sai de mim agora, de 10 em 10, sem fazer tumulto, vai saindo. O filho da vizinha começa a chorar, uma perturbação, chorando do nada, irmão. Eu falo, vai agora, sai dessa criança, demônio mirim, vai saindo. Aí um dia elas estavam demais. É bom a gente ter testemunho do que a gente faz. Estava demais, não era normal aquilo. Falei, Cristina, pega essas balas, esses doces, vamos dar no muro, nessa corda da minha não libertação. Peguei os doces, falei, Deus, eu te entrego. Fui lá no muro, toma aqui, um docinho, dá pro teu filho. Cadê o choro, irmão? Parou. Fui fazer uma visita a um casal, cheguei lá, uma criança de 7 anos, meio estranho, sabe? Não pode falar, senão eu vou ser preso. Mas tipo assim, da cor do dado, colorido. Do dado ali, do cubo do dado, chomps. E aí, eu cheguei, veio a criança ao meu encontro. Pastora, eu sai dele, tá normal isso não, hein? Aí falei, opa, trouxe o óleo ungido. Falei, vem cá, neném, me abraça, abre a boca, toma óleo. Toma óleo ungido. Isso é ruim. Falei, não, é bom, é do céu. Do céu. Bebe isso aí. Aí alguém diz, pastora, tu é doida. Estou no aeroporto. A mulher na fila chorando atrás de mim. Chorando. E eu já assim, Jesus, o que está acontecendo? Quem morreu? Essa mulher tanto chora, mulher chique, arrumada, da mulher. Chorava alto. Olhei para um lado, olhei para o outro, passei lá na revista, tirei as coisas, tirei o sapato, que ela baixou para botar o sapato chorando, e eu abaixei do lado dela, falei, por que você está chorando? A mulher se jogou em cima de mim. Ainda estava na época dessa pandemia, distanciamento, máscara, eu falei, Jesus me guarda. Já tive Covid 3 vezes mesmo, então, vamos lá, vida que segue. Tomei vacina, não adiantou nada não, mas tomei. E aí, falei, o que está acontecendo? Ela faz um relato triste. Ela diz para mim, eu estou voltando, eu estava indo para Porto Alegre. Ela falou, eu estou voltando para minha cidade, meus pais são daqui do Rio. E deixei o meu pai e minha mãe no CTI. Pulmão mais de 75% tomado, os médicos não me deram, mas eu tenho que voltar, eu não posso ficar. E não tinha ninguém para ficar com eles. Eu vou porque eu trabalho, eu tenho toda uma estrutura, eu preciso ir lá. Desde que eu vou voltar depois. Deus fala comigo assim, diz para ela que os pais não vão morrer. Aí eu, Jesus, Senhor, isso é muito sério, eu não conheço essa mulher. E o Senhor falou, segunda vez comigo, diga para ela que os pais dela não vão morrer. Aí eu falei, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar, posso orar? Todo mundo olhando, eu nem aí.
Ela pode, preciso de oração. Deus. Aí você vê, irmão, como que o mundo está carente de Jesus. Outras pessoas assim, ó, fingindo, né? Os mais chiques. Irmão, desço do salto, quem me conhece sabe disso. E a mãozinha, o pessoal assim, aí para e finge, né, que está coçando a cabeça. Mentira, tudo participando da oração. Tudo. Até o guarda lá, olhando para mim, meio assustado. Mas vi ele com a mão assim, ó. Falei, Jesus, liberta, Pai, já. Senhor. Aí eu acabei de orar, falei com ela, vai em paz. Porque Deus acabou de falar comigo que os teus pais não vão morrer. Você pode ir em paz. Os teus pais não vão morrer. Pastora, você é melhor do que eu. Não, irmão. Eu passo 24 horas conectada com o céu. Eu estou na rua conectado, eu estou na faculdade conectado, eu estou no estágio conectado. Já falei que eu expulsei demônio no banheiro da faculdade. Já falei para vocês que eu estou no estágio médico ateu, entra paciente, eu vou ajudar ele no atendimento. A mulher se manifesta, ele apavorado, encosta na parede, que eu ia botar a mão, Deus falou, deixa, ele vai agora me conhecer. Quando o diabo já tinha feito bastante cena, aí Deus falou, agora vai lá, expulsa. Aí ele falou, me ajuda aqui. Eu falei, em nome de quem? Sei lá, em nome de quem? Fala, de Jesus. Falei, agora eu expulso. Sai. Aí a velhinha voltou ao normal. Por que você está falando isso, pastora? Ou você entende que nós não somos dessa terra, portanto, armas normais não vão nos gerar vitória nesse combate. Você precisa ser mais espiritual do que natural. Na epístola, querido, a igreja de Efésio, isso está em 1 Timóteo 1,3, tá? Deus, o Deus na época que regia lá, Artemis, Deus da economia, do dinheiro, dominava aquele povo. Paulo escreveu, a gente tem até o que gosta muito de estudar a Bíblia, você vê que fala cartas, epístolas da prisão. Teve 3 que Paulo escreveu em estado de prisão. Mas sempre Deus levanta pessoas para te ajudar a te levar para um nível maior. Eu sigo para o final dessa pregação. Ninguém consegue, Leandro, Bianca, vão casar dia 3, gente, bate palma. Todo mundo, tô brincando, não está todo mundo convidado não, tem pouca comida. Último ano dos jovens solteiros dele, já casaram, fui madrinha do civil, já estão casados, né? Mas o que eu quero dizer, para você ir para um nível mais alto, Patrícia, você depende de ajuda. Não se ache bonzão. Todo mundo que está aqui, Júnior, quase que eu falo uma coisa, mas eu não fui autorizado a falar, então não posso falar. Mas depois eu te conto, Júnior. Você vai me dar um pastel e um caldo de cana lá de graça. O Júnior vai... Digamos que o Júnior vá para um nível maior. Digamos que o Júnior vá para um nível maior. Digamos que o Júnior vai para o nível maior, né? Pega a visão. Ele dependeu de ajuda. Pastora Patrícia orando. Eu puxando a orelha. Que isso aí é o meu... Gente, Júnior, desfila aqui no meio. Vem aqui, perto da bateria. Vem, pode vir. Isso é de Deus? Não é não. Vem, pode vir aqui, vem, sobe aqui, Júnior, dá um abraço. Preste atenção no que eu vou te falar. Bonitinho, né? Coquinho, a gente chama ele de Coquinho. Ao jeito, boné, isso é normal. Vocês acreditam que essa criatura é meu auxiliar em Petrópolis? Gente, isso não é de Deus não, vou repetir. Viajei, fiquei 5 meses lá pro lado de Portugal, precisei ficar. Aí eu penso, pastor, quem te representa em Petrópolis? Aí eu fiz assim. Olhei e pensei, meu Deus. Aí eu falei, Paulo, tudo é nas costas do Júnior. Aí eu falei, Senhor, é contigo mesmo. Obrigado, Júnior, pode ir. Isso é de Deus, gente, é. Mas toda pessoa que quer ir para um nível mais alto precisa de ajuda.
Não se ache bom. Já tive experiência, problema é seu. Tenho muito tempo de igreja, conheço teologia, fiz hermenêutica, missiologia, homilética, eclesiologia, homilética 1 e 2. Problema. A Bíblia diz aqui que Áquila, Priscila e Timóteo auxiliaram o apóstolo Paulo para que a igreja de Efésios pudessem subir um nível maior. Paulo ficou se preparando durante 3 anos, buscando a presença de Deus, orando, falando com o Pai, começou a escrever e enviou. Sabe o que aconteceu na igreja de Efésios? Pastor, uma revolução. A partir de um casal que era, vamos dizer, missionários autóctonos, porque eles eram da própria região de Efésios, Priscila e Áquila. Eles tinham conhecimento de quem era a deusa, voltada à economia, eles sabiam. Aí Timóteo, um jovem, fala assim, Timóteo era um jovem que desejou o episcopado, que desejou suceder Paulo, ficava ali. Como que Timóteo ficava? Atrás de Paulo quanto ele podia. Por isso, hoje é noite de vocês que estão aqui, principalmente essa juventude dessa igreja. Escolha pessoas que valem a pena para você manter do teu lado, gente. Nós temos que pregar o evangelho, fazemos acepção, não. Eu falo com todo mundo. Não faço acepção. Eu tive uma experiência dentro da sala de aula da faculdade. Um rapaz transgênero, um menino novo, muito educado, muito inteligente, falando não sei o que lá, conversa rolando e eu lá fazendo uma coisa lá. De repente a menina fala, vai ter um negócio na minha igreja. Ele, eu não vou não. Não, e igreja, Deus me livre. Aí a menina falou, mas por quê? Ele, porque eu fui em 2 e fui maltratado. Alguém que não é crente, preste atenção, irmanice, Marcelo, preste atenção, alguém que não era crente levantou na hora, Fabiana, e disse assim, pode ir na igreja da Rose, ela é pastora, é uma turma nova, né? Uma matéria que a gente está estudando junto, pode ir na igreja dela que você não vai ser destratado lá não. Aí eu falei, olha, eu te garanto, você pode ir. Porque um dia que um líder dessa igreja destratar alguém que entrou aqui, ele é exonerado. Ele perde a liderança. A igreja está aqui para abraçar. A igreja está aqui para acolher. A igreja está aqui para abençoar. Mas se eu quero crescer de nível, eu não posso me deter no caminho dos pecadores e nem me assentar na roda dos escarnecedores. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Eu preciso fazer parte de um rol espiritual que eleve o meu nível, para que quando eu me deparar com situações assim, eu tenha condição no espírito de saber como combater. É diferente. Com quem você está andando? Quem é a tua referência? Porque Áquila, Priscila e Timóteo, Paulo estava preso e eles estavam fazendo direitinho o trabalho deles. Crescer de nível não é ter o pastor 24 horas no teu pé. Crescer de nível não é ficar um mesinho crente porque você está ensaiando para a conferência. Crescer de nível não é fazer jejum porque a liderança de jovens falou, gente, semana de conferência, faz o jejum. Crescer de nível é dia a dia, dia a dia. É acordar. Não é fazer aquela devocional que o Ganso fez aqui ontem de 2 minutos, não. É você parar, porque a Bíblia diz em Salmos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ninguém esconde o que não sabe, o que não procura, o que não acha, o que não vê, o que não lê. Você vai esconder sem saber? Você tem que ler. Eu tenho problema com leitura. Por que você lê todas as informações do Instagram todo dia? Tem problema com leitura? Leitura que é da Bíblia, né? Quantos dedinhos? Mãos deve ficar com o dedo assim, ó. Sobe, desce, desce. Aí sai. É assim. Página trocada. TikTok.
página trocada, Twitter, sabe tudo, pergunta um texto da Bíblia, o condenado não sabe. Aí como que você quer se preparar para vencer a guerra? Como que você quer subir de nível? Está entendendo, crente velho? Que você não está vivendo coisas maiores, porque você hoje está identificando que você está numa batalha, mas o Senhor hoje não pode te elevar para um nível maior, porque você não está pronto. Não ache. Eu dou muita oportunidade em Petrópolis. A escala nova já está pronta. Vai ter gente pregando, amém, irmão Rodrigo? Eu dou oportunidade, mas não é uma pregação que vai levar o Fabiano que pregou lá, quebrou tudo, não, consertou tudo, quebrou os vasos rebeldes, consertou, né? Que palavra, pregou um domingo lá, meu Deus, uma bênção, como Deus tem feito. Eu dou oportunidade, irmão Júlio, botei no fogo, vai trazer palavra de reflexão, não tem assunto, se vira, lá o povo está crescendo, empurra assim, vai. Mas isso é o que? Garantia de nível maior? Não acha que porque você veio aqui, cantou bonitinho, tocou muito bem, cansou uma coisa linda, rodou aqui ontem, caiu, marchou no meio da igreja. Quanto tempo vai durar esse nível elevado, Ganso? Se não tiver alguém te monitorando, quantos anos você tem? Toma vergonha na sua cara, tu não é bebê mais. O que você recebeu do céu é o suficiente para você ir e não voltar. Avançar, esquece e avança. Paulo se preparou desde Damasco. Ele pregou em sinagoga. E a vocação apostólica. Pouco depois, Paulo também teve o seu momento de retirada para o deserto, para buscar, para falar com Deus, para se preparar espiritualmente, teologicamente. Ele ia sempre procurando saber uma comunidade judaica cristã. Ele queria evoluir o conhecimento para pregar para os romanos. Ele tinha muito conhecimento a respeito do cristianismo virado para o lado romano, não para o lado cristão. Tudo era novo. Alguém acha que no caminho, pastor, de Damasco, quando Paulo teve encontro, foi na casa de Ananias. Aí Ananias, Anderson, Sara, botou a mão, Felipe, na cabeça dele e orou. Ele saiu dali sendo Paulo. Para! Comunhão, busca, leitura, investimento na sua vida espiritual, ao lado de Ananias, de homens que já serviam. Paulo fazia questão de pregar em lugares onde tinha comunidades judaicas cristãs. Ele sabia muito de tudo que Gamaliel tinha ensinado ele, mas ele não tinha tido ainda um apuramento para que Deus pudesse levantar. Aproximadamente 25 anos durou o ministério de Paulo, entre prisões, naufrágio, mas em todos os lugares que aquele homem botou o pé, Deus causou uma revolução. O nível daquele homem foi tão elevado, tão elevado. Que diz a palavra do Senhor, querido, que ele naufraga, sofreu um naufrágio, junto com a sua tripulação, Sheila, para na ilha de Malta. Só tinha nativos. Querido, não adiantava ele querer fazer uma escola bíblica dominical, irmã Valdete. Não adiantava, pastor, Paulo fazer um cursinho de seminário na ilha de Malta, porque só tinham nativos. Eles não sabiam quem era Jesus, mas Paulo sabia quem era. Quando você está num nível maior, o Senhor te revela coisas que vai te ajudar no teu ministério. Um homem, Públio Maioral da ilha, porque quem tem nível maior cobra a morte, morde, pica e não morre. Você está entendendo que não adianta a letra se não há intimidade? Para que letra se não há intimidade? O que salvou aqueles nativos da ilha foi ver a serpente picar e Paulo não morrer. Foi ver Paulo naufragar naquelas águas de Malta em torno, abaixo de 0 grau.
e não morrerem. Foi falar, meu pai está doente. E a Bíblia diz que quando Paulo impôs as mãos sobre o maioral da ilha, pai de Públio, ele foi curado instantaneamente. O nível de Paulo subiu a ponto de todos os enfermos. Havia uma epidemia na ilha de Malta. Vai ler a Bíblia. Desinteria. Alguém pode falar, mas gente, isso não é naquela época, irmão. Não tinha Imosec. Não tinha Pedialite. Não tinha aquele outro, Gatorade, para repousais. Não tinha. O máximo matinho da ilha, que alguém achava que... Coisa de velho, né? Charopada. Não é de cachaça não, gente, é de erva. Mas tinha intimidade, profundidade, relacionamento. Tinha nível profundo com Deus. Sabe o que aconteceu? Paulo colocou a mão e todo mundo que estava doente na ilha foi curado. Só a letra não vai te ajudar. Só a letra não vai te ajudar. Para de palhaçada. Sei muito. Ora, ninguém sente nada. Canta, ninguém sente nada. Fosse assim, irmão. Esses dias eu não sei o nome da cantora. Vou falar mesmo, o pastor sabe. Porque ele fica lá ouvindo, descobrindo o nome de todo mundo. Quando os jovens botam lá alguma coisa, ele diz: vou perguntar a esse jovem se ele sabe que essa mulher é depressiva, usa heroína, cheira. Aí ele fica estudando. Quando eu vou, ele fica assim. Quando vocês postam alguma coisa, eu vejo, ele fala: fulana diz que adora ver isso aqui, demônio puro, e ele está vendo. Ele já sabe. Mas o Elton John está encerrando, fazendo uma turnê última da sua carreira e encerrando. Um grande músico. Talvez um dos melhores do nosso tempo, do nosso século. E tinha uma moça que ele chamou, e Paulo falou a história da menina, refugiada, não sei de onde, que foi para lá, e ela estava na plateia, e o Elton John chamou, convidou ela para cantar. Que voz, gente, pelo amor. Já se arrepiou ouvindo Alcione? Eu sou muito estranho, eu adoro ver The Voice. Eu gosto, gente, eu choro, gente, parece que é alguém no altar recebendo de Deus, não é nada. E esse The Voice agora está meio esquisito, né? O diabo está destruindo muita gente, e a maioria tudo desviado. Eu vejo a história de todos eles. Eu digo que é a mãe, que é o pai, da onde é, vou descobrindo. Sigo e descubro. Falo, meu Deus, aí, um dia estava no altar, olha o estado que está essa criatura. Mas quando eles cantam, eu me arrepio. Aí eu falo, meu Deus, me arrepiei todo. Paula lá. Sentiu Deus, Josi? Eu não. Mas não salva, não cura, não liberta. Tem boca, mas não profetiza. Tem mão, mas não tem autoridade para cura. Tem ouvido, escuta até as suas reclamações, mas não tem poder de liberar uma palavra de restauração. Não tem. Não tem. Não se iluda com seu donzinho não, tá? Não se iluda porque você veio aqui igual a Débora, orou 1h45 no momento de oferta. Cadê ela? Foi uma bênção. Deixa tu ir para Petrópolis, eu vou te botar para orar. Né? Forte oração. Quem já viu a Mila? Gente, a Mila não vai cantar na conferência não. Sangue de Jesus. Você já viu essa menina cantando? Mas canta sem unção, Mila. Você vê o menino cantou usina aqui. Quem poderia imaginar? Gente, você é mais velho que meu pai. Velho. Mas você sentiu Deus com esse menino cantando? Eu passei um pouco de lápis aqui, eu corri, peguei a toalhinha, comecei a querer chorar. Falei, gente, não acredito que eu estou chorando, porque eu estou ouvindo 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu comecei a chorar, peguei logo a toalhinha, papai, não adiantou nada, Tatiana, não está, já viu, né? Porque quando tem unção, quando você está num nível com Deus, você só sacode a mão assim, a víbora cai. As portas do inferno não prevalecem, as setas, potestade, principado.
Se o inferno se levanta, o diabo vem por um caminho, foge por 7. Nível profundo. Eu quero que depois solta aquele treco, faz para passar de nível hoje. E eu encerro falando para você o seguinte: para que serve o cinto? Para ligar essa região com a armadura. Verdade. Cinto representa a Bíblia, o conhecimento, a verdade. Couraça da justiça, proteção para a região do tórax. Proteção para a região do tórax. Coração protegido. O diabo está acabando. Antes do culto eu dei pastoral para uma mãe que tem 3 filhas, 2 com problemas graves de depressão. Coração, o inimigo está atingindo. Síndrome do pânico. Gente, esse século está doente emocionalmente, mentalmente. A Covid veio e acabou de lascar tudo. Isolou todo mundo. Ativou uma coisa negativa dentro de todo mundo. O Rodrigo falou que na sessão dele, que ele é dono da SEDAI. Recebe, Rodrigo. E na sessão dele morreu uma pessoa. Ele falou: todo mundo na sessão, pastora, tinha comorbidade. Até ele, gente. Isso é coisa viçosa assim, né? Isso por fora boa feitura, por dentro pão bororento. Todo ruim. Mas o único rapaz que não tinha comorbidade morreu. Aí agora o chefe ficou traumatizado, porque a memória do ser humano tende a memorizar coisas negativas mais do que positivas. Isso é humano. E aí o Rodrigo, ele falou, aí o Rodrigo, vai para casa. O Rodrigo pegou a mochila, foi correndo para o Sérgio Franco fazer exame de Covid de novo. Deu negativo. Mas estamos vivendo um século de doenças emocionais. Você quer ver? Vou te perguntar e quero que você sinalize. Quem tem na sua família, ou teve, já conseguiu resolver, mas ou quem está passando também problemas com pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de síndrome, pânico, ansiedade, depressão. Levanta a mão bem alto para eu ver. Gente, em nome de Jesus, olha isso aqui, gente. Em nome de Cristo. Vou aprofundar, pastor. Vou aprofundar isso aqui. Quem está aqui e já viveu problemas de depressão, seja por uma perda, por um problema de saúde. Quem já passou por problemas de depressão, alguma síndrome e está aqui no culto hoje? Eu estou levantando a mão, gente. Eu fiz 3 anos de tratamento psicológico. Eu, como pastora, tive um excesso de problemas emocionais. Louvado seja o nome do Senhor. Fui pedir uma pastoral, o pastor falou: ou você pede licença pastoral para o meu marido. Eu pedi aqui na igreja. Ou você pede licença, eu te dou uma licença para você dar uma relaxada, porque é muita sobrecarga. E eu tinha vindo de um problema, eu infartei, então eu estava numa situação difícil, emocional. Ou você procura um psicólogo, Rose, você está precisando de ajuda, porque não era falta de Deus, eu continuava tendo visão, revelação, tá pegando? Pregando normal, mas eu estava dentro de mim mal. Quem me salvou? Deus, o pastor que mandou eu ir caçar um médico de maluco, e o pastor Nelson. Porque eu falei, meu Deus, com quem eu vou procurar? Ligo para o pastor Nelson. Pastor Nelson, o senhor tem caixa? Pastora, estou cheio, mas um pedido seu eu não posso negar. Mas eu não tinha falado que a doida era eu. Aí quando ele falou que sim, Wilson, aí eu falei assim, pastor, é para mim. Ele, eu não, pastor, é sério, a doida sou eu. E eu fui lá fazer um acompanhamento emocional. Ei, estamos vivendo uma fase que não é porque você está num nível mais alto que os ataques vêm com um troço. E se você não entender que precisa se estruturar, o inimigo te pega. Então, não abra mão da couraça da justiça que protege teu coração. Sapato da prontidão do evangelho é aquele que te guia no caminho. Quem tira esse sapato, arruma namorada que é tralha. Quem tira essas sandálias, arruma namorado que é tralha. Quem tira essas sandálias, se associa à amizade errada. Quem tira essa sandália, habita em ambiente sujo. Quem tira essas sandálias, arruma emprego que não presta. Quem tira essa sandália, vai para um motelzinho escondido. Quem tira essa sandália, dá uma raladinha no muro.
Quem tira essa sandália bebe escondido, vai para uma baladinha. Quem tira essa sandália vai por caminhos que Deus não quer que você trilhe. Então, se você tirar uma das indumentárias, dá ruim. Escudo da fé protege você de dúvidas que podem comprometer o teu chamado. Fique em pé, João e Jéssica, por favor. Vocês estarão sendo enviados em 2023 para que lugar? Fala alto. Vocês vão fazer o que lá? Vai ter uma igreja física na Flórida? Vocês estão preparados para serem enviados? Vocês têm certeza que vão? Absoluta? Mas é difícil. Vocês hoje não sabem como? Tem ideia? Olha a cara desse menino cevado. Isso não tem cara de rico? Você tem dólar escondido? Ele falou que está escondido dele, pastor. Mas vocês têm certeza que vão? Pode sentar. Por que eu fiz isso, querido, com eles? Porque nós estamos falando aqui do escudo da fé. Ele nos protege da desistência e da dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Escudo da fé. Ah, mas olha, está muito difícil. Agora o novo presidente dos Estados Unidos demoniou, diz que brasileiro não vai para lá, irmão. Não sei como vai ser não, mas eu vou. Eu não sei como Deus irá fazer. Acabou. Porque eu não dependo do Trump, eu não dependo do Lula lá, eu não dependo do Bolsonaro. Irmão, eu sou forasteiro. O meu dono, a minha pátria que me rege, a minha história não depende de nada nessa terra. Se você entender isso, me odeiam. Ok, Jesus foi as bem-aventuranças de Mateus 5. Quando vos perseguides e injuriardes e falarem todo mal contra vós, você é o quê? Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa doida, porque fica rindo de desgraça. É uma pessoa doida. O Paulo, gente, ele está bloqueado. Porque ele debocha de mim o dia inteiro, gente. Ele está dois velhos sozinho dentro de casa. Eu e ele. Mas ele, eu falo com ele assim, eu bato nele, Fabiano. Gente, eu bato no pastor. Porque ele é muito debochado, eu fico com raiva. Eu falo assim, tá fazendo café? Ah, Paulo Roberto. O coador, John, em cima da... Olha a cena, Lucas. O coador, bule, que a gente gosta de café coado. Coisa de velho, né, gente? Tem a máquina lá em casa de expresso, mas a gente faz o café do coador, de pano. Bem pobre. Eita glória. E ele tá lá passando. Aí eu passo o cheiro. Aí eu falo, tá fazendo café ali? Não, limonada. Gente, em nome de Jesus, Priscila, bate nele aí, Priscila. Priscila tá amarrado, já tá ruim, né, pastor Priscila? Bater no pastor. Tá rindo, Júlio. Gente, eu estou sendo perseguida pelo meu marido dentro de casa. Aí eu fui, olha só, ele não gosta de luz, esse cara tem espírito de treva. Eu já gosto de abrir janela, abrir cortina. Eu gosto, sou espaçosa, eu acordo, abro janela. Aí eu fui hoje, fui na cozinha fazer alguma coisa, voltei para a sala, ele estava deitado no sofá. Eu vi as duas, a sala que tem a salinha lá de jantar e a outra de televisão. Aí ele estava na sala lá, televisão ligada, ele dormindo, como sempre, né? Quem não dorme à noite, dorme de dia. E as duas luzes acesas. Gente, eu sou muito besta, porque eu ainda pergunto, ele é de mar, tem um espírito ruim nele, vou orar. Eu falei assim, Paulo, tu acendeu a luz? Ele, não, tá tudo escuro. As duas salas acesas. Eu falei, cara, tu vai apanhar, tu vai chegar com o olho roxo na igreja, hein? Tu para de deboche, que ele é demais. É o dia inteiro debochando. Eu falei com ele que eu vou levar ele para o conselho ministerial. Que não dá mais não. E os 5 meses que Daniel ficou aqui eram os 2. O Daniel é imagem e semelhança do Paulo. Ele perturba. Vocês sabem o que o Daniel fez com o celular do pastor? Ele pegou o celular, tadinha da Kátia. John, quem sofreu o bullying do Daniel através do celular?
Sabe o que ele fez? O Daniel, ele decora como que o Paulo fala com os outros. Ele chama a Jéssica de bebezão, ele chama o Feijão, a Kátia, teve mais, a Bruna. Ele endemoniou, pegou o celular do pai dele e botou assim: Jéssica, não gostei do que você fez ontem. Com o celular do pastor. Não gostei. Precisamos conversar. A Jéssica passou a noite inteira chorando. Mas essa mensagem chegou 1 da manhã. De madrugada. Como que ela ia ligar para o pastor? E ele mandou para vários. Aí o Feijão teve uma revelação. Isso é o diabo do Daniel. Isso é o Satanás do Daniel. Ele está na área. É isso que eu vivo. Tem noção não, gente. É demais. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem o escudo da fé, até contra as ciladas do pastor, eu sou protegida. O Senhor me guarda. E eu finalizo dizendo: capacete. Por que a importância dessa indumentária dentro de uma batalha? Porque ela nos protege sobre pensamentos de coisas que não vão ser bênção. Fique de pé. O capacete nos protege de pensamentos que são terríveis. Você tem controle do seu pensamento, Anderson? Felipe, tem controle do seu pensamento? Thaís, se você mentir, você vai. Você tem controle? Leandro e Bianca, não vou nem falar nada. Senhor, finge que eu não vi. Mas hoje eles estão casados. Mas e quando estava assim, vai casar mesmo, daqui a um mês, não veio aquele pensamento demoniado, Leandro? Tu olhou para Bianca assim? Tu olhou para Bianca e falou: meu Deus. Aí alguns ainda dão uma vazada pela boca assim. Bia, missionária Sônia, dá uma vazada e fala assim: a gente vai casar, me dá uma prova do amor. Prova de amor? Fazer igual uma irmã que eu conheço que enfiou o salto na testa de uma pessoa. Quem tem controle? Conto mesmo que eu não sou baú. Vou falar, fala assim: fala, pastora. Fui de manhã, eu odeio ir na padaria. Eu não gosto de ir no mercado de padaria. Quem faz compra lá em casa é o Paulo. Eu não gosto. Faço tudo, gente, mas não gosto de mercado. Acredita que eu já fui uma vez só naquele mercado Rio Sul, ninguém me conhecia. Eu cheguei lá com o Paulo, todo mundo: pastor, pastor. Aí todo mundo: o que é essa mulher com o pastor, gente? Eu, hein? Nem sabia, eu não gosto. Mas eu fui comprar pão, foi Deus mandou. Deus mandou para envergonhar o crente. Entrou uma mulher na padaria, gente, que mulher linda. Eu gosto de homem, gente, meu marido. Mas não tem como, uma mulher, tipo assim, uma paniquete, Fabiano. Tu ia olhar também. Rafael, tu ia olhar? Ah, ia, Rafael, ia, porque tu é terrível. Ele falou comigo que vai namorar antes do irmão. O irmão dele já é adolescente, olha o tamanho da criatura. E aí entrou, tinha uma filha esperando pão. Não era Belém não era a casa do pão. Entrou ali uma Jezabel. E com um short, irmão, que dava para ver a alma, o coração, o intestino. E ela entrou, tipo assim, já de manhã, Satanás montado na padaria. Eu falei: meu Deus, Deus, você acorda normalmente de manhã descabelado, a mulher já acordou montado isso. Eu falei: meu pai, ainda bem que eu que vim na padaria. Ainda bem, né? Porque ele é pastor, mas ele é homem, gente, ué. Vem dizer você aí, tá, irmão, tá repreendido. Tu olha também. Não vem não. Tu pode não ir fazer lambança, mas tu não é cego. Eu, hein? Eu fui pra fila. Aí fiquei na fila. Aí o irmão, eu sei quem é esse irmão. Se você me der R$1.000, eu te conto quem foi. E o irmão, a irmã, a Jezabel da manhã, saiu a filha inteira, homem e mulher, não deu, Michele, até eu, todo mundo, mas o irmão olhou, se olhasse rápido, mas o irmão girou, R$1.000, o irmão, fazer igual aquele vídeo, né? Qual o nome do cara que está lá na cadeia? Não posso falar não, meu namorado. Quem viu isso aí? Aí falou: então manda um recado. O Anderson, não foi ele não, gente.
Ele nem mora perto da minha casa. Ô Anderson, um beijo. Aí todo mundo soube quem era o cara. Aí o irmão olhou. Insatisfeito, o irmão saiu de dentro da padaria. Recebe! Eita, recebe! Luva de pedreiro. Recebe! E aí o irmão olha. Tá todo mundo na portaria. Junta o dinheiro aí. Misael, Samuel, Juninho. Que eu conto quem foi. R$1.000 na mão. Mil. Quando eu vi o irmão girando, não foi no poder. Eu falei, ahá! É bonito, hein? Gente, eu falei muito alto. Que bonito, hein? Vai olhar para a melancia que tem a sua mulher, rapaz. Que feio. Hein, pastor? Se eu fosse o anjo, já ia descer com a espada fumegante. Estava morto o varão. Se o teu olho te faz pecar, para que eu fui falar? Ranque, joga fora. O irmão ficou todo sem graça. Ah, mas eu falei, saí marchando pela rua. Sabe por quê? Em fração de segundos, lapso de memória. Em fração de segundos, lapso de memória, você perde tudo que Deus tem para a tua vida. Porque você tirou uma das indumentárias do seu corpo. Para quê? Sandália não tem problema não, tu vai terminar parando na boca de fumo. Tu vai terminar parando na prostituição. Tu vai terminar sendo defamado, traindo teu marido, traindo tua mulher. Você vai terminar fazendo besteira. Por quê? Porque eu só tirei o sapato. O escudo, por isso que vira e mexe tem crente estranho. Eu falo, Paulo, não é normal não. Esses dias uma irmã foi me abraçar, beijou o meu pescoço. Eu já achei estranho. Eu falei, sai. E a irmã beijou. Eu falei, ih, Satanás, é tu? Gente, eu como, né? Fui pro banheiro e sai dela. Crente dentro da igreja. Por que isso, pastora? Achou que não precisava de couraça, de capacete. Vou dar uma descansada, uma relaxada. E o diabo fazendo uma leva. Hoje eu vim convocar vocês, jovens. Vocês, igreja. Para viver o extraordinário. E o crescimento. E o avanço para o nível maior. Paulo foi o que foi. Porque ele sabia da necessidade que ele tinha, independente de quem ele era, de buscar a presença do Pai. Eu quero orar, não vou fazer apelo para crente. Você se resolva, você saia da mornidão. Deus ama o frio, que é o pecador. Deus ama o quente, Deus vomita o morno. A Bíblia fala que é como o cão que volta ao vômito e o porco que volta à lama. Saia da mornidão. Pecado é pecado. Pecado é pecado, você vai para o inferno, acabou, ponto final. Mas se você hoje entender, chega, 2023 chegando, eu não vou ficar na primeira casinha do Mario Brothers. Eu era viciada em pinball, jogava aquilo muito, que é arrasada, porque é 3 mil aluguel, não deu para trazer a máquina. Eu falei que ninguém vai brincar, só eu, porque eu sei jogar muito aquilo. Mas vou dizer, por causa de uma besteira, o diabo vai tomar o que é teu. Então sai do muro, decida, porque se tu tá na sujeira, tu vai para o inferno. Vai dar errado. Mas se você colocar a sua vida diante do Senhor, Deus vai fazer uma obra. Mas eu quero fazer um apelo rápido. Tem alguém aqui que, por um acidente de percurso, soltou uma das indumentárias, o capacete, a couraça, o cinturão, a espada, o escudo, a sandália, e ficou fraco. E se afastou. Hoje é noite de reconciliação. Sai do teu lugar e vem aqui. Chega, eu não quero mais ficar no nível que eu estou. Eu quero voltar à comunhão, porque eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Não importa quem você seja. Faz um sinal, alguém vai aí, vai te buscar com todo o amor, com todo o carinho. Não deixa o inimigo te segurar na cadeira, não. Sai, vem cá.
Eu vou descer, eu vou orar contigo. Eu não estou te chamando para ser crente da Deus provedor. Não. Eu estou te chamando para mudar de nível, porque a sua vida vai mudar também. Deus vai fazer uma obra. Você vai receber uma unção de Deus. Aí quem vai te olhar e falar: como pôde que isso aconteceu? Como canta Elaine Martins: e se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua. O que ele vai fazer? Essa foi a oportunidade de Deus para a tua vida. Está afastado, não é amanhã, é hoje. O hoje é mais importante do que o amanhã. O amanhã só vai acontecer se eu, em Cristo, viver o hoje. Você não tem como se preocupar: mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar firme? Será? Não tem essa não. Vem, Deus toma você pela mão. Eu não vou insistir, não vou. Mas eu estou dando a oportunidade, senão eu vou orar com os irmãos para abençoar você que está aqui nessa noite. Vocês entenderam que Deus vai levantar vocês, mas que é todo um contexto. Vocês precisam viver para que esse nível mude e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu quero te entregar cada um aqui em tuas mãos, que a tua bênção seja sobre os teus filhos e filhas. Que essa palavra, Pai, possa ter aberto a mente do teu povo, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra fique no coração do teu povo, e que o Senhor glorifique e exalte o teu nome, em nome de Jesus, amém.